Atenção, passageiros. Aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortavelmente e que, por gentileza, apertem os seus cintos. Atenção, tripulação de bordo. Checar equipamentos. Testar pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar uma nova semana, né? Vocês estão animados? E aí, como estão as atividades de vocês? Tudo tranquilo? Vocês sabem que a Pro tá com bastante saudade, né? Então, quando der, me manda um recadinho, que eu tô com muita saudade de vocês. Quero conversar com vocês também, tá bom? Então, pega a sua apostila de português. Hoje nós vamos estudar da página 14 até a página 21. Nós vamos falar sobre notícia, telejornal e também sobre sílaba tônica. Então, vem comigo que essa aula vai ser bem legal. Vamos lá! Então, quando eu me refiro a uma notícia, quarto ano, o que vocês pensam quando eu falo notícia? Notícia é um gênero textual jornalístico, né? Que é o meio mais lido no nosso dia a dia. O que é a intenção de uma notícia? É informar, né, a pessoa que lê, o leitor, sobre alguma coisa, um fato da nossa atualidade. Então, a gente vai entender um pouquinho mais desse gênero textual. Ao ler e interpretar as duas notícias apresentadas na unidade anterior, você pode perceber que é a notícia. Então, dando continuidade na aula passada, é um texto curto que tem como objetivo de informar o leitor. Costuma vir acompanhada de um título, que sempre é, né, o principal ali da notícia, o tema da notícia, e uma manchete, que apresenta o fato noticiado. Mesmo que o fato já tenha acontecido, geralmente o verbo do título é usado no tempo presente. Como assim, Pro? A notícia nunca é no passado, tá? E nem no futuro. É como se ela estivesse acontecendo naquele momento, tá bom? O título, né, não tem ponto final. Por que vocês acham que o título não tem ponto final? Porque tá dando continuidade na notícia, certo? Muitas vezes apresenta logo abaixo do título um subtítulo. Lembra que eu comentei com vocês na aula anterior também? Então, assim, o título é o tema principal daquela notícia. O subtítulo é o quê? É a continuidade, né, um pouquinho mais estendido da notícia. Então, ele traz mais algumas informações além do fato noticiado, certo? Além disso, também temos os intertítulos e o entretítulos, que podem ser inseridos entre os parágrafos, facilitando a sua leitura. Então, essas partes também fazem com que o leitor entenda melhor aquela notícia. Ele apresenta também um lead, né, ou light, como eu disse na aula anterior, que é o quê? O resumo das informações apresentadas na notícia. E geralmente corresponde ao quê? Ao primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo ele vai trazer assim muito da informação que vai decorrer, né, ao longo da notícia ainda. Porém, ele vai trazer um resumão da notícia, que vai responder o quê? O que geralmente também vai responder quando aquilo aconteceu, né? Onde, como, quem e o porquê. Apresenta também as informações contidas no lead desenvolvidas no corpo do texto e pode apresentar também recursos visuais. O que os recursos visuais são? As fotos que ajudam você a entender melhor aquele conteúdo, sempre com uma legenda, tá? Do que quer dizer aquela imagem. Tem um público-alvo também a notícia, então o que ela faz? Ela é determinada para uma determinada, ela é direcionada, melhor dizendo, para uma faixa etária,
para um público-alvo, pode ser pessoas adultos, podem ser crianças, podem ser mulheres, podem ser homens. Então, ela é direcionada a um determinado público. E deve ter o quê? Uma linguagem clara, objetiva e imparcial, ou seja, ela não demonstra opinião, ela só é apresentada, mas ela não coloca o seu ponto de vista. Por exemplo, ela não fala assim, eu acho que, eu não acho, eu discordo, eu não discordo. Ela é imparcial. E pode ser veiculada no quê? Nos meios de comunicação. Rádio, televisão, jornal, revistas, meio impresso no papel ou virtualmente, que é uma forma que nós estamos conversando agora também. Então agora, vocês vão fazer o quê? No caderno de vocês, chegou o seu momento de escrever uma notícia. Seguindo esse passo a passo que eu trouxe para vocês, vocês vão escrever a notícia que vocês quiserem, mas seguindo esse roteiro. Olha lá. Como não é possível, não vai ser vocês e seus colegas. Vai ser sim, seus colegas da sua casa. Seu pai, sua mãe, seu irmão, quem puder te ajudar. Vovó, vovô, quem estiver te ajudando. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever notícias que serão fixadas em um mural. Posteriormente, quando a gente voltar para o colégio, a gente pode colocar lá esses trabalhos, tá? E, por enquanto, você faz no seu caderno. Depois, se a gente conseguir ao longo, voltar e der tempo, a gente passa numa folha limpa para exposição, tá? Então, observe os acontecimentos relacionados ao dia a dia da sua escola e relacione, um fato que possa ser uma boa notícia. O que você acha que hoje poderia ser uma boa notícia para a nossa escola? Eu vou dar uma sugestão? Volta às aulas. Vamos supor, coronavírus foi embora, tá todo mundo salvo, E é uma boa notícia, é uma excelente notícia. Mas pode ser uma outra que você desejar. Uma dica só. Procure pesquisar mais informações sobre o fato. Como assim? Você não pode colocar lá só assim. Voltou às aulas no colégio CCIM. Você tem que colocar o quê? Onde, quando, por quê? Por que acabou o coronavírus? Por que inventaram uma vacina? Por que ninguém mais ficou doente? Certo? Faça um rascunho, então, que vai ser no seu caderno. E lembre-se de ser imparcial. Você não pode dar a sua opinião. Mesmo que você esteja morrendo de felicidade com essa notícia, você não pode se manifestar. Ok? Porque é um texto jornalístico, tá? E aí, depois você vai fazer o quê? Você vai escolher um título que chame bastante atenção, que seja curto, objetivo e claro. Depois você vai colocar um subtítulo, estender um pouquinho mais do assunto. Vai colocar um lead, o que é? No primeiro parágrafo você vai desenvolver um pouquinho dessa notícia, resumindo. Respondendo, então, como eu disse, o que, quando, onde, quem, como e o porquê isso aconteceu. Certo, meus amores? Desenvolva o restante da notícia, então, sobre o fato noticiado ao longo do texto. Coloque intertítulos. Se você não se lembrar, também tem a explicação na aula anterior na sua apostila, tá? E ilustre. Então, coloque várias ilustrações sobre essa notícia, porque essas ilustrações fazem com que o leitor tenha mais vontade de ler, tá? Depois você volta lá no texto, vê se está tudo ok, tá? Se não está faltando nenhum elemento, e aí você corrige e manda para mim uma foto que eu quero ver muito da sua notícia. Estou curiosa para você me mandar, tá bom? Certo, meus amores? Como não é possível, nós não vamos trocar, Você pode, se você quiser, mandar uma foto para o seu colega da sua notícia e ele manda também uma foto para você, certo? E exposição, como eu disse, nós faremos quando nós voltarmos. Agora, gente, temos um novo assunto que se chama telejornal. Então, como a gente está estudando notícias, a gente vai até desenvolver aí uma matéria. Eu tenho uma outra atividade para vocês, um desafio, tá? Está lá na apostila de vocês também, a parte de telejornal, que está na página 16. O que vocês vão fazer? Um vídeo para mim. Ai, Pro, que vergonha. Não, a Pro não faz o vídeo para vocês explicando? Tira essa vergonha de lado e me manda. Como assim? Eu vou ensinar vocês, então, você vai fazer de conta que você está no telejornal.
O rádio e a televisão também são veículos de divulgação de notícias. Com o objetivo de explorar esses meios, você e seus colegas vão fazer o quê? Pesquisar e selecionar uma notícia, uma notícia boa, tá, gente? De preferência. E vão fazer para mim um videozinho curto, mas faz um roteiro aí, pode fazer uma colinha, tá? Para ver como que vocês vão fazer, de que maneira. Não vai ser possível ser em dupla, mas vamos ver, ó. Vocês vão escolher uma notícia e vão pensar como que vocês vão transmitir para mim essa notícia. Eu preciso entender o assunto que vocês estão falando. Então, na hora que você for escrever aí o seu rascunho, você vai colocar o que, sobre o que você está falando, quem, quando, onde, como e por quê. Porque senão, se você não tiver esse roteiro, a notícia fica sem pé nem cabeça. E às vezes você escreve apenas algumas coisas e fica faltando outras. E aí depois você vai ler em voz alta para ver se está tudo ok, tá? E depois você vai me mandar um videozinho sobre o assunto que você quiser, sobre a sua notícia, fazendo de conta que estamos em um telejornal. Posso contar com você? Então tá bom, eu vou ficar aguardando a sua notícia. Escolha uma música, de repente, coloca um fundozinho, uma musiquinha, pode ser uma abertura de telejornal, enfim, pode ser sentado, pode ser em pé, do jeito que vocês quiserem. Eu quero ver se vocês conseguem fazer uma boa notícia e transmitir de maneira que eu entenda aquilo que vocês querem me passar, tá bom? Certo, meus amores? Agora no Use o que aprendeu, eu quero fazer junto com vocês, que está na página 17, ó. Leia a notícia a seguir. Descoberto em Agudo o mais antigo dinossauro de pescoço longo. Olha essa notícia. Então, o que está acontecendo aqui? Está ensinando também vocês um pouquinho sobre o lead, ó. O que tem que ter ali no primeiro parágrafo. Então, vamos ler e fazer junto? Pega o lápis e a borracha e vamos lá. Pesquisadores brasileiros acabam de publicar um estudo no período britânico Biology Letters, onde apresenta uma nova espécie de dinossauro descoberto no Brasil, tá? O animal, que recebeu o nome de Macrolum itachi, foi descrito a partir de 3 esqueletos fossilizados escavados em rochas triássicas do município de Agudo. Além de estarem associados e muito bem preservados, os materiais representam a primeira ocorrência de esqueletos completos de dinossauros no Brasil. A palavra é rochas triássicas, ok? Então, pessoal, o que está sendo descrito nesse primeiro parágrafo? Anota aí. Quem? Porque da onde, né? Quem está fazendo isso? Os pesquisadores brasileiros. O que? Eles o que? Descobriram, né? O animal que recebeu esse nome de Macrolum itachi. Aonde? No Brasil. Como? Fazendo escavações. Então, eles encontraram o quê? Os fósseis. Por quê? Porque eles eram o quê? Pesquisadores, tá? E esses materiais apresentam a primeira ocorrência de esqueletos, a descoberta de esqueletos de dinossauros completos, né? Não era só uma parte, no Brasil. Então, perceba que responder essas perguntas traz mais coerência ao leitor. Ele consegue perceber a notícia como um todo e ela fica clara. Por isso que vocês têm que colocar no de vocês, tá bom? Olha lá a continuidade do texto. Então, é bacana vocês perceberem e olharem esses textos para vocês saberem fazer o de vocês. Com cerca de 3,5 metros de comprimento, o que mais chama a atenção nesses animais é o pescoço bastante longo. Essa é uma das principais características do grupo de dinossauros, que incluiu os gigantes pescoçudos, os sauropodes, como Brichosaurus e Apatosaurus. Da onde surgiu esses nomes todos complicados? O nome Macrolum significa pescoço longo, em referência à principal característica do animal. Já Itachi faz homenagem a José Gerundino Machado Itachi. Então é o sobrenome dele, ó, que foi um dos principais responsáveis pela criação do Centro de Apoio à Pesquisa
paleontológica da quarta colônia, onde os fósseis dos dinossauros estão depositados. Professora, e quando isso aconteceu? Então, esse achado ocorreu em 2013, tá? Então, os pesquisadores foram lá e passaram por cuidadosos trabalhos de preparação durante muitos anos, com o objetivo de extrair esses fósseis das rochas, para preservar esses ossos mesmo, porque assim, eles vão ficando muito sensíveis, né? Então, eles podem, assim, quebrar e enfim. Então, eles tomam muito cuidado e os responsáveis por esse estudo foram o paleontólogo Rodrigo Tempe Miller, do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM, o professor Max Cardoso Langer, da Universidade de São Paulo, e o professor Sérgio Dias da Silva, também da UFSE. Certo? Os fósseis da nova espécie ficaram depositados no CAPA, em São João do Polesine, onde puderam ser visitados. Então, além dos pesquisadores, quem queria ver esses fósseis poderiam encontrá-los lá. Agora, nós vamos realizar o exercício 1 da página 18 juntos. Então, lápis e borracha na mão, vamos responder. Com um dicionário, pesquise o significado dos vocábulos a seguir retirados do texto. Então, vocês perceberam que tinha muitas palavras difíceis. O que significa periódico? Nada mais é do que uma revista. Anota aí. Triássicas significa do período da era Mesozoica. E paleontólogo, é o especialista no estudo dos organismos vivos dos períodos geológicos do passado, com base nos fósseis desses seres. Então, se necessário for, pausa o vídeo para colocar a sua resposta completa. Número 2. Assinale os elementos listados a seguir que estão presentes na notícia em que você leu. Volta lá no seu texto. Tinha título? Claro. Tinha subtítulo? Não tinha. Tinha intertítulo? Sim. Então, coloca um X na primeira e na terceira. Número 3. A número 3, pessoal, nós já respondemos juntos. Era para colocar lá o lead. Quem, onde, como e quando. Nós já fizemos, tá? Número 4. Qual das perguntas do lead não foi respondida no primeiro parágrafo? Então, se você observar, a pergunta quando não foi respondida no primeiro parágrafo do lead, tá bom? Número 5. É possível identificar quando o fato noticiado ocorreu? Explique a sua resposta. Sim, nós já dizemos no ano de 2013, que estava no intertítulo. Certo, pessoal? Está escrito lá assim, achados ocorreu em 2013. Número 6. Assinale apenas as palavras paroxítonas acentuadas. Como assim, Pro? Então, você teria que marcar aqui, a gente vai fazer junto para ficar claro. O que são as palavras paroxítonas mesmo, meus amores? As que têm o quê? A penúltima sílaba, né? São forte, a sílaba tônica da palavra paroxítona é a penúltima. Então, baseado nesse estudo que nós já tivemos, você ia marcar, então, a palavra com a penúltima sílaba tônica, acentuada. São espécie, quando eu separo espécie, fica o quê? No meio, então, é a penúltima, sempre que a gente conta de trás para frente, lembra? Município, ocorrência, referência, colônia e início, certo? Então, anota essas daí, que são as paroxítonas acentuadas. Número 7. Agora, você vai copiar de um lado a palavra e, em seguida, separar em sílaba. Dessa forma, pessoal, vai ficar mais claro vocês perceberem que são palavras paroxítonas. Então, vamos lá. Espécie, município, ocorrência, referência, colônia, início. Separando, espécie, município, o, cor, dois R's nunca ficam juntos, referência, referência,
colônia. Início. Percebam, então, que sempre essas palavras, no caso, têm a sílaba tônica mais forte na penúltima, por isso são as paroxítonas. Número 8. Copie agora as palavras que não foram assinaladas e explique por que elas são acentuadas. Então, periódico, britânico, triássica e característica. Por que elas não são acentuadas? Paleontológica e últimos. Então, vou trazer tudo aqui para vocês para ficar mais claro. Ó, essas palavras são proparoxítonas e todas proparoxítonas são acentuadas. Certo, meus amores? Então, só para ficar mais claro. Periódico, britânico, triássica, característica, paleontológica e últimos não são paroxítonas, são proparoxítonas. Elas têm, então, a terceira sílaba forte. E todas as palavras proparoxítonas, só para vocês saberem, são acentuadas. Tarefinha da página 20. Para fazer mais, vocês vão ler o texto, leiam o seguinte trecho da notícia e vão responder as perguntas. Ó, já Itaqui faz homenagem a José Gerundino Machado Itaqui, que foi um dos principais responsáveis pela criação do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia. Separe as sílabas das palavras destacadas no texto e classifique quanto à posição da sílaba tônica. Responsáveis, você vai separar, e daí você vai identificar se ela é uma oxítona, na última sílaba tônica, se ela é uma paroxítona, penúltima sílaba tônica, ou se ela é uma proparoxítona, a antepenúltima sílaba tônica, certo? É isso que é para fazer no número 9. Número 10. Por que essa palavra é acentuada? Então, você vai pensar de acordo com os nossos estudos para responder o número 10. 11. Passe essa palavra para o singular. Então, essa palavra está o quê? No plural. Separe em sílabas e classifique quanto à sílaba tônica. Transfere e classifica. 12. Essa palavra é acentuada quando está no singular? Lembra que a gente estudou que algumas palavras, quando você transfere para o plural, ela não fica mais com um acento? Então, pensando nisso que vocês vão responder essa daqui. E aí vai me explicar, né, o porquê disso. Número 13, ainda na página 20. Pesquisadores brasileiros. Vocês vão fazer o quê? Transferir essas palavras para o que está pedindo no parêntese. Então, pesquisadores brasileiros, você vai passar para o feminino. Esqueletos completos, você vai tirar do plural e passar para o singular. Pescoço longo, você vai transferir para o plural, porque está no singular. Então, cada uma, presta atenção, é para fazer uma coisa diferente, ok? E o desafio da página 21. Leia outro trecho da notícia. Descoberto em Agudo o mais antigo dinossauro de pescoço longo, tá? E você vai ler ali abaixo, ó. Os fósseis da nova espécie ficaram depositados no Copa, em São João do Polesine, eu sempre me enrosco aqui, onde puderam ser visitados tanto por pesquisadores como por quaisquer pessoas interessadas que queiram conhecer. Após ler esse trecho, vocês vão retirar dele uma palavra paroxítona não acentuada. Professora, não cabe aqui, pode fazer no caderno, mas se couber, pode fazer na apostila também. Uma palavra paroxítona no singular, terminada em ditongo. Professora, então é só pensar. Paroxítona, terminada em ditongo. Uma palavra paroxítona acentuada no singular e outra no plural. Um adjetivo masculino no plural e um adjetivo feminino no plural. Adjetivos são as qualidades, ok? Então, essa daqui da página 21 é o último exercício de hoje para você fazer em casa e em seguida eu vou voltar com as correções, ok? Aí você preenche, meus amores, o que você aprendeu com notícia, acentuação das palavras, tá? Sílaba tônica, coloca ali, carinha feliz, mais ou menos, ou triste. Espero que seja feliz. Certo, meus amores? Então, beijos, com saudades, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula e em seguida eu voltarei com as correções. Beijo, tchau, tchau! Que coisa mais linda!